Tira a mão do nariz. Boa noite, amigos, irmãos, Pai do Senhor, a todos os nossos queridos irmãos que estão conosco nessa live. Deus abençoe o teu coração, a tua vida, a tua família, a tua casa. E desde já eu já quero que você comece a compartilhar comigo esta live ao vivo aqui, em nome de Jesus. Ok? Ontem nós falamos, deixei vocês lá na sala do trono. Fomos arrebatados, passamos pelo tribunal de Cristo, prestamos conta e depois nós entremos mais um pouco e chegamos à sala do trono. Nós fizemos o banquete e nós estamos aqui agora. Quero falar para vocês que enquanto nós estávamos nesses andares, vendo a grandeza, a beleza de Deus, da sua glória, nós, na terra, um grande acontecimento começou, chamada de grande tribulação. E é sobre essa grande tribulação que eu quero falar para vocês nesta noite, nessa oportunidade, e gostaria que vocês compartilhassem comigo esta live, ok? Vocês que estão me assistindo, compartilhem com seus amigos, com os irmãos, para todos nós estudarmos aqui a palavra de Deus por algum espaço de tempo, e assim como os outros demais irmãos. Amém? Mas para isso eu quero te convidar para nós ler um versículo. Nós vamos falar hoje sobre a grande tribulação, do grande acontecimento logo após o arrebatamento da igreja, começar a acontecer a grande tribulação. Eu quero convidar você para nós ler em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 21. Abra sua Bíblia comigo, você que tem Bíblia, abra aí comigo ela. No livro do Apocalipse, ou de Mateus capítulo 24 e o versículo de número 21, que diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Compartilhe comigo mais um. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo de 10. Apocalipse 3, 10. Ache comigo aí na sua Bíblia. Você não vai perder nenhum tempo. Você vai ser abençoado você lendo essa palavra. 3, 10. Diz assim, ó: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Glória a Deus. Pai Celestial, Deus de misericórdia, nesta noite entramos mais uma vez na Tua presença, suplicamos a Tua graça, a Tua sabedoria, a unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo que está participando conosco dessa live. Dá-nos graça para que nós possamos interpretar, nós possamos entender esta palavra. Em o nome de Jesus, abençoa cada um dos teus servos. Amém. Amém. Glória ao Senhor, nosso Deus. Que bênção. Ontem nós sentimos a presença de Deus quando estávamos falando das grandezas do céu. Okay? Glória ao nome do Senhor. Muito bem, aqui já posso ver aqui alguns nomes que estão nos assistindo, como a Tainara Rodrigues, também está a Patrícia Rodrigues, que é a minha filha, que está assistindo aqui no quarto, e agora entrou o pastor Jackson Martins, também está nos assistindo. Sejam bem-vindos, me ajude a ler a Bíblia e compartilhe com os outros irmãos esta live, ok? Glória ao nome do Senhor. Um abraço a cada um de vocês aí.
que estão nos assistindo ao vivo nesse momento. Obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Vocês podem continuar assistindo ao vivo sem nenhum problema. Se quiser até fazer uma pergunta, mandar um alô, você pode fazer isso aqui. Nós temos, é de graça, ninguém paga nada e você tem toda a liberdade, ok? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Também entrou agora o irmão Normélio Ferreira, lá do coração. Você conhece o irmão lá do coração, filho do pastor Jonas, irmão do pastor Jonathan. Glória a Deus. Também entrou ao vivo conosco. Deus te abençoe, querido, tá? Um abraço aí para a família inteira que está assistindo aí. Glória a Deus. Muito bem. Falar de grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja. Veja a minha interpretação. Iniciará na terra um período de 7 anos, conhecido na Bíblia como grande tribulação. Ok? Está lá no Mateus 24, versículo 21, nós lemos, e Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde nós lemos sobre esta grande tribulação, essa grande aflição. Ok? Mas a grande tribulação é identificado também por outros nomes que está na Bíblia, registrado na Bíblia, outros nomes da grande tribulação. Por exemplo, se nós vamos ver lá em Amós, capítulo 5, versículo 16 e versículo 17, o profeta Amós profetizou já esse dia, dizendo assim, que esse dia vai ser o dia do Senhor. Se você for ver também lá em Sofonias, capítulo 1, verso 14 a 17, você também vai ver que está escrito a mesma coisa, ok? Se você for para o profeta Zacarias também, capítulo 14, verso 1, você vai ver a mesma leitura. E os profetas profetizando um após o outro, a mesma coisa, sem se conhecer, morando distante um do outro, mas profetizando já o que iria acontecer, muitos anos antes de Jesus nascer. Ok? Também no livro de Jeremias, no capítulo 30, versículo 7, nós encontramos esse dia como a angústia de Jacó, o dia da angústia de Jacó. Ok? Se nós formos lá para o livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver que está escrito lá assim, a grande angústia, o dia da grande angústia. Se você for ver lá em Isaías 63, verso 1 a 4, está lá o dia da vingança, o dia em que começará a vingança de Deus sobre os ímpios, sobre os incrédulos, sobre aquelas pessoas que não quiseram nada com Deus, que não acreditaram em Deus e nem tampouco na palavra de Deus que foi pronunciada pelos apóstolos e pelos profetas. Ok? Se você for mais adiante, eu estou lendo aqui onde eu pesquisei e encontrei na Bíblia esses nomes, tá? O dia da vingança. Se nós vamos lá para Apocalipse 16, 1, o dia da ira de Deus, quando Deus se irá com essa terra, quando Deus se irá com a humanidade, aí vem começará o grande dia. Vai ser pouco tempo somente, só 7 anos, né? Mas a Bíblia chama de grande tribulação. Olha, se a Bíblia chama de grande, é porque é grande, né? Durante somente 7 anos, mas vai valer por uma eternidade, né? O Mateus 24, 21, onde nós lemos, a grande aflição, como nunca houve e nunca mais haverá igual a esse, né? Lá no profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 18, o dia do furor do Senhor, ok? Joel, no capítulo 2, verso 31, diz que o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5 também falou a mesma coisa, né? Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, verso 1 e 10, verso 1, capítulo 1, verso 10, que é a ira futura. Paulo dizendo que a ira futura, quer dizer, não é hoje e nem amanhã, é mais adiante. Como já passou 2000 anos, 2020 anos, então eu creio que está bem perto, né? Glória ao nome do Senhor nosso Deus. A ira futura. Então, o profeta Amós, no capítulo 5, verso 18 a 20, 2 versículos, fala o dia de trevas. Por que dia de trevas? Porque o sofrimento é como uma escuridão.
Você, no sofrimento, a pessoa não se lembra quase de nada, quase não vê nada, só é sofrimento. Você entendeu? Parece que o dia vira noite. Então a palavra trevas, aqui nesse versículo, está dizendo sofrimento, angústia, ok? Glória ao nome do Senhor, dia de trevas. E em Sofonias 2:3 diz que o dia da ira de Deus. Então esses são os nomes que eu encontrei na Bíblia, que quer dizer grande tribulação. Durante 7 anos, enquanto a igreja está no céu, como já falei, não fomos arrebatados, fomos para o tribunal de Cristo, prestar conta dos nossos trabalhos, dos dons que Deus nos deu, das dádivas, dos talentos e etc. Depois nós subimos mais um pouco e fomos até a boda do Cordeiro, fazer aquela festa onde tomamos Santa Ceia. Depois a igreja sobe mais um pouco e vai para a sala do trono, aonde nós ficamos ontem, na sala do trono. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. E hoje eu quero falar do acontecimento que eu comecei, que é a grande tribulação. Enquanto a igreja está no céu, se regozijando na presença de Deus, a terra, o mundo, as pessoas que ficaram do arrebatamento, começam a entrar no período de sofrimento, ou seja, a grande angústia, o grande e terrível dia do Senhor, o dia da vingança e etc, e etc. Ok? Agora, quem passará por essa grande tribulação? Eu, estudando, lendo, eu fiz essa pergunta até para mim mesmo. Quem passará pela grande tribulação? E eu escrevi aqui algo muito importante que eu entendi. Ok? Quem passará pela grande tribulação? Jeremias capítulo 30, verso 1 a 7, diz que são os judeus. Esses judeus são aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador. Os judeus rebeldes. Aqueles que, tem aquelas pessoas que morrem e dizem assim, não, eu nasci nessa e vou morrer nessa. Minha mãe e meu pai nasceram nessa, morreram nessa, e eu vou para onde estão meus pais. Se não aceitar Jesus como Salvador, vai mesmo. Entendeu? Se não aceitar e não permanecer, vai mesmo para onde os outros foram, sem ter aceitado Jesus como Salvador. Glória a Deus. Então, vai os judeus rebeldes, que não quiseram aceitar Jesus como Salvador. Também vai os ímpios. Apocalipse capítulo 9, verso 18 a 21, diz que vai também os ímpios. Esses ímpios são todos aqueles que vão, estes ímpios são todos aqueles que vão aceitar o anticristo, o falso profeta e a besta. Eu vou chegar lá e explicar direitinho para vocês sobre o anticristo, sobre o falso profeta e sobre a besta. Então esse pessoal aqui foi que aceitaram esse povo, acreditaram no anticristo, acreditaram no falso profeta e também acreditaram na besta. Ok? São os 3 poderes que vão dominar o mundo. Também em Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 14, nós encontramos que também quem vai passar pela grande tribulação são os gentios. Estes são todos aqueles que serão salvos durante a grande tribulação. Eles vão passar pela grande tribulação, esses gentios aqui, mas só que eles vão aceitar Jesus na grande tribulação. Mas como? Tem gente que, você pode perguntar, tem gente que fala aí que quando Jesus voltar vai desaparecer a Bíblia, vai dizer, não vai desaparecer nada. A Bíblia vai ficar aqui. O Espírito do Senhor também vai operar, porque se não operar não vai ter salvação, porque sem Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo não há palavra de Deus, ninguém tem graça para nada. Nós só temos alguma coisa, porque o Espírito Santo tem misericórdia da gente e deixa a gente dar um lugarzinho para ele, e ele chega e opera maravilha. Então, o Espírito Santo vai continuar trabalhando na grande tribulação. Jesus só vai tirar os escolhidos da terra, só aqueles que realmente estavam vivendo para ele. Os outros vão ficar como está. Ok? Começaram a grande tribulação. Então esses gentios são aqueles que vão aceitar Jesus na grande tribulação. Quando às vezes eu vou pregar, eu já preguei sobre isso uma vez em algumas congregações, eu digo assim, que hoje
A tua salvação e a minha foi paga por Cristo. Ele morreu na cruz, disse assim: Pai, está consumado. Ou seja, eu paguei a dívida de todos. Ninguém deve nada para ninguém. Todos estão perdoados. Ok? Só no decorrer do tempo, nós já temos com 2020 anos da era de Cristo para cá. Alguns fracassaram na fé, outros caíram, fracassaram, outros morreram e etc. Tá. Então, essas pessoas não deram crédito à palavra de Deus, né? E a Bíblia continua sendo pregada. E na grande tribulação vai aparecer pessoas, nós vamos chegar lá, que Deus vai selar 144 mil, 12 mil de cada tribo, que vão pregar o Evangelho. A Bíblia chama de Evangelho do Reino. Oh, glória! Aleluia! Então eles vão pregar o Evangelho, porque esses 144 mil selados, que Deus vai selar eles, e eles vão pregar o Evangelho, porque vão morrer pelo amor de Deus, do Evangelho, pelo amor da palavra, mas eles vão ser os futuros missionários e pregadores, pastores, nos 7 anos da grande tribulação, para pregar o Evangelho para essas pessoas que ficarem aqui, ok? Porque eles vão ser selados e que ninguém vai ter poder sobre eles por enquanto Deus não permitir, tá? Então, 7 anos da grande tribulação. Aí no primeiro ano, vai surgir o anticristo. Logo no primeiro ano surge o anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, surge o anticristo. O anticristo será um gentio que se levantará dentre as nações com o apoio dos governantes do mundo da época. Exercerá domínio sobre todos os povos, com a proposta de restabelecer a ordem em meio à desordem e a confusão causadas no mundo por causa do inexplicável desaparecimento de milhões de pessoas decorrente do arrebatamento da igreja. Então vai criar aquela confusão: sumiu meu filho, sumiu, vão correr para a delegacia para registrar queixa. Chega lá, o escrivão não está lá para registrar, porque também desapareceu. Eles procuram pelo delegado, o delegado também não está. Eles correm para a polícia militar, chega lá, não está ninguém na polícia militar, a maior parte desapareceu. Está lá aquela agonia tremenda, aquela aflição tremenda. Outros correm porque viu o filho brincando no quintal e desapareceu misteriosamente. Eles correm para o hospital com alguém que caiu da bicicleta, assustado, e se quebrou. Chega lá no hospital, não tem médico para atender, porque o médico também subiu no arrebatamento, e aí vai criar um caos no mundo. O mundo vai ser uma grande tribulação, vai ser um dia de angústia terrível no meio da população, e aí os homens vão correr de um lado para o outro sem ter uma solução para nada. Então, nesse momento, surge o anticristo, o Deus, o Messias esperado pelos judeus incrédulos. Surge ele, e ele diz assim: ei, deixa comigo, que a partir de agora todo mundo vai estar tranquilo, nós vamos botar ordem nesse negócio que está tudo desmantelado, não tem ordem no mundo, não tem nada, nós vamos botar ordem, porque eu sou tal, e se une aos governantes e criam um sistema com um governante só. Porque o anticristo será o maior líder de toda a história, personificando o diabo. Ele é a mesma pessoa de Satanás, ele é a pessoa dele, ele é o anticristo, e Satanás é a mesma coisa, tá? Será portador de faculdades sobrenaturais, olha aí, oratória, sabe falar bem, né? Desmancha bem as coisas, tem um profundo conhecimento, uma profunda sabedoria e tal, e vai ser admirado, tá? Então, um
uma faculdade sobrenaturais, uma oratória boa, ok? Uma sabedoria, uma inteligência grande, tem uma estratégia, tem uma liderança ótima, sabe liderar, é carismático, atrai a população toda, né? Uma popularidade tremenda como nunca houve e uma personalidade irresistível. A Bíblia o chama ainda de, ok? Paulo escreveu aos Tessalonicenses 2:3, homens do pecado. No mesmo versículo 3, ele diz, filho da perdição. No mesmo capítulo 2, já o verso 8, ele diz que é o iníquo, ok? No livro do Apocalipse 13, verso 1 a 10, João declara ele como a besta, ok? Mas o irmão Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 4, ele chama ele de o ímpio. E Daniel, capítulo 9, verso 26 a 20 e 27, o príncipe que há de vir. Você vê, para você entender, não dá para a gente fazer um comentário, porque é muito grande, um comentário completo dessas coisas aqui, que é muito grande, né? Só se nós tivéssemos uma noite toda para nós ir vendo se nós conseguimos interpretar versículos, todas essas referências que eu estou dando para vocês aqui. Mas eu só anotei essa referência aqui para você, depois, se quiser anotar aí, você anota e vai estudar depois, vai ler, que você vai encontrar isso aqui, né? No Daniel 9, 26, diz que é o príncipe que há de vir. E no mesmo Daniel 7, e verso 8 a 11, ele diz que é o chifre pequeno. Você vê que subiu uma besta do mar, da terra, que tinha 2 chifres, um grande e um pequeno, né? Muito bem. Não dá para a gente, como já falei, para a gente fazer um resumo de tudo, porque é muita coisa, mas eu estou aqui só dando uma palhinha. Quem sabe, em outra oportunidade que a gente tiver, a gente pode falar mais sobre isso, né? Glória ao nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. A grande tribulação está diretamente relacionada com o anticristo, pois a terra estará sob o seu total controle. Os homens sujeitos às suas normas e subordinação, seu domínio será total, controlará o mundo em diferentes áreas. O quê? No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 3 e 4, ele diz que a área política, a primeira área que ele vai dominar é a área política. A segunda área, Apocalipse 13, 16 a 18, diz que é a área econômica. O quê? Aí, no Apocalipse, no mesmo capítulo 13, verso 11 a 15, diz que a área também religiosa. Nós vamos chegar lá, vou explicar para vocês. Capítulo 13 de Apocalipse, verso 1 a 17, está lá uma história longa. Área do Império Romano restaurado. Agora imagine o Império Romano sendo restaurado no mundo, né? E no mesmo Apocalipse 19 e 20, nós vamos ver que área militar ou forças armadas, ou seja, ele vai atrair o mundo todo para si. Todas as áreas ele vai atrair para si, para ser o centro da atenção de todo mundo, e que é o único homem, é o único chefe da nação, vai ser uma nação só, e o dominador é ele. Só que é por pouco tempo, né? Não vai durar muito a glória dele. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Acaba logo, como pai. Tá. Logo depois surgirá o falso profeta. No livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 11 a 15, está lá. Logo em seguida, surgirá o falso profeta. O falso profeta será uma espécie de ministro de culto, o quê? Do governo do anticristo. Não é um culto
de Deus, ou uma adoração a Deus, é um culto da parte do anticristo. Enquanto durar a grande tribulação, ele promoverá um grande avivamento religioso, ou um grande avivamento, eu escrevi aqui movimento, avivamento religioso, mundial, juntando todas as seitas e credos religiosos existentes na época, formando uma super igreja mundial, ok? E vai juntar todo mundo a fazer uma igreja só. Não sei se vocês já ouviram falar aí de uma reunião que teve na ONU um tempo, que houve lá um concílio, não sei o que eu não entendo muito bem desse negócio, eu não dou muita atenção para isso, mas eu vou dizer que teve um conselho lá que tentaram já fazer uma reunião para se unir, né? Fazer, parece que uma igreja ecumênica, um negócio todo aí, para formar uma igreja com um pastor só. Só que não é o tempo deles ainda, né? Vai acontecer isso aqui, mas quem vai fazer aqui é o anticristo e o falso profeta, né? Que vão dominar o mundo. Ele também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu fará descer a terra diante dos homens. Evidentemente será prodígio de mentira, operado segundo a eficácia de Satanás, porque Satanás ele só sabe imitar, né? Ele só sabe imitar. Não tem aquelas pessoas que imitam tirar barata dos outros, tirar rato, tirar não sei o que mais, não sei o que tem, tá? Se desse tempo eu ia contar uma história para vocês. Eu vou dar só uma palhinha do que aconteceu na minha família. Meu irmão adoeceu do joelho, pegou uma enfermidade no joelho muito grande e ficou paralítico. O joelho dele ficou muito inchado e ele ficou muito tempo doente. A minha mãe não era crente, nenhum de nós era crente. A minha mãe trouxe ele para um camarada aqui em Santana chamado Cícero Anjo. Vou dizer o nome dele, que já morreu, não tem problema que diga o nome dele. Era o maior pai de santo que tinha em Santana. Tinha feito a cabeça na Bahia, não sei aonde. Tá. Trouxeram para aí. Ele colocou o negócio no joelho dele e chupou e tirou um esporão de gala. Minha mãe levou esse negócio dentro de um vidro com álcool. Chegou em casa, eu quebrei o vidro e toquei fogo naquele negócio lá, queimei. Tá. E o meu irmão ficou bom, nunca mais adoeceu. Mas com 2 anos depois, aparece um camarada na casa dele, dizendo que ele tinha sido enviado para fazer uma caridade para o meu irmão. Justamente para esse irmão que tinha tirado o negócio dele lá. O meu irmão aceitou ir na casa dele. Com 1 ano depois que o meu irmão tinha aceitado ir na casa dele, o meu irmão morreu debaixo do trem. Tomou uma cachaça, sentou no trilho, o trem foi e matou ele. Ou seja, ele fez aquela obra de caridade, o meu irmão acreditou nele e pegou, ceifou ele. Você entendeu como é a operação do anticristo? Vai ser assim, de mentira, entendeu? Justamente para atrair a multidão, para atrair o povo, para todo mundo acreditar nele. Isso vai ser a obra do anticristo com o falso profeta. Glória a Deus. Está dando para entender aí, meus queridos? Aleluia, eu já sinto aqui a presença de Deus. Quando eu começo a falar do amor de Deus, eu começo a me alegrar na presença do Senhor. Minha alma se alegra, meu espírito se regozija de eu saber que enquanto isso tudo estiver acontecendo aqui na terra, você e eu e nós estaremos lá na glória com o Senhor, tomando café com Abraão, Isaque e Jacó, em o nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor para todo sempre. Então esse camarada aqui vai operar maravilhas, mas de mentira, com a eficácia de Satanás. Ok? Imitará o Espírito Santo. As grandes atividades do falso profeta serão. Olha como ele imita o Espírito Santo. Ok? Será o secretário particular do anticristo, esse falso profeta. Na figura da segunda besta, terá 2 chifres, poder político e poder religioso. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Tá? Terá a figura de um cordeiro, Apocalipse 13, 11 também, a parte B. E um aspecto de docilidade, camarada dócil, bacana e muito manso, né? Só aparência. E mansidão, caboclo manso,
fala bem, aconselha, mas só mentira, só a capa. Por dentro dele existe um lobo devorador. Todavia, logo revelará a personalidade do dragão, o diabo. Essa mansidão dele, essa temperança dele, esse amor dele, é por poucos dias. Logo depois que ele chamar a atenção do povo e atrair a atenção do povo, ele vai mostrar as garras e dizer quem é ele. Aí ele pensa que ninguém vai escapar dele. Ok? Mas o Senhor está só olhando para ele e o Espírito Santo trabalhando na vida de alguém aqui na terra. Operará sinais, milagres. Esses sinais serão uma imitação daqueles encontrados nas Escrituras Sagradas, como curas, milagres, ressurreição. Também fará fogo descer do céu, em semelhança com os profetas do Senhor do Velho Testamento. Você se lembra que Elias fez cair fogo do céu? Quando os mensageiros de Acabe foram lá com ele, que viram ele no monte, e disseram para ele: homem de Deus, nós viemos te buscar por ordem do rei Acásia, desce daí. E Elias simplesmente disse assim: se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50 soldados. E na mesma hora o fogo desceu e matou ele, devorou eles tudinho. E aí veio mais um capitão com mais 50, também foi devorado. Veio mais um com mais 50, esse se humilhou e disse assim: homem de Deus, seja preciosa a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Aí o Senhor fala com ele: Elias, desce com esses. E Elias desceu. Então esse maligno aqui, ele vai operar maravilha, vai fazer cair fogo do céu também, mas de mentira. Porque aqui em cima, no segundo céu, tem uma camada de demônio, que ele bota fogo, ele faz fumaça, ele grita, ele faz tanta misura aí, a gente não ouve porque Deus protege para não ouvir, mas ele faz tanta misura aí em cima, que se você tivesse ouvido para você captar, você ia ver o que é que eles fazem aí em cima. É trovoada, árvore caindo, é tanta coisa que eles fazem que faz até medo, ok? Então esse camarada aqui, ele vai fazer também esses milagres, imitando os profetas do Velho Testamento, como Josué, que fez o sol parar, e etc. Ok? E edificará uma imagem. Eles vão edificar uma imagem da primeira besta, ou seja, do anticristo, para ser adorada. Dará espírito à imagem da besta, para que fale. Essa imagem ela terá somente movimento e não vida. Apocalipse capítulo 13, verso 14 a 15. Ok? Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 14 e o versículo de número 15. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Porque a besta vai se fingir de morta e o falso profeta vai orar, rezar, fazer lá sua prece, e ela vai ressuscitar. E foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aí vai começar a matança. Aquele que não quiser adorar a imagem da besta vai ter que morrer. Ok? Bem-aventurado aquele que diz assim: pode matar, mas eu não vou adorar, eu sou filho de Deus. E vai ter muitos que vão fazer isso.
Como eu falei antes, eu tenho o costume de falar que hoje Jesus morreu para nos salvar, para perdoar nossos pecados. Então ele disse, está consumado. Glória a Deus, ninguém deve nada para ninguém, os pecados foram perdoados. Só que na grande tribulação, esse perdão não vai valer. O sacrifício de Cristo, eles deixaram para lá, não valeu para eles. Então, se eles quiserem ser salvos, eles vão ter que morrer pelo amor de Deus, dizendo que são crentes, que não vão e não negam o nome de Jesus ou de Deus, e aí eles morrem, mas eles vão receber uma palminha branca na mão como sinal de salvação, como sinal de vitória. Ok? Então vai começar a matança a partir daqui da ressurreição da besta, da imagem da besta que vai falar. Eles vão fazer. Teve um tempo aí que fizeram uma imagem aí, e essa imagem chorava. Aí depois descobriram, teve lá um cidadão mandado por Deus que descobriu que era um cano de água que vinha por dentro e escorria pelo olho da imagem e caía como que fosse lágrima, e disseram que era choro. Assim que vai acontecer depois do arrebatamento, uma série de engano para chamar a atenção do povo, enganar a multidão, enganar o povo para que o povo não seja salvo. É por isso que Deus Deus me inquietou para me falar sobre isso, sobre o livro do Apocalipse para você, principalmente o arrebatamento da igreja e falar esse tipo de coisa. Nós estamos aqui na grande tribulação, ok? Nós estamos aqui na grande tribulação. Não vai dar para me falar tudo, eu vou deixar para falar amanhã o resto, porque as horas não nos esperam e eu prometi que eu ia fazer das 10 às 11. É 1 hora de tempo e eu já estou agradecendo você por estar nessa live comigo ao vivo, adorando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Eu estou aqui na minha casa, é uma casa simples que o Senhor me deu, mas graças, estou feliz porque estou aqui. Amém? Edificará uma imagem da primeira besta, o anticristo, para ser adorada, dará espírito à imagem da besta, para que fale. Essa imagem terá somente movimento e não vida. O quê? A aliança de Israel com o anticristo. Israel fará um acordo com o anticristo por 7 anos. Mas na metade desse período será rompido o acordo. O quê? Está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Israel vai chegar com o anticristo vai chegar com Israel e vão fazer um acordo nesses 7 anos para Israel apoiar o anticristo. Só que no meio dessa grande tribulação, Israel vai ver, Deus vai dar graça, e eles vão notar que tudo aquilo é uma farsa e que ele não tem nada de Deus, que ele é o puro Satanás. Aí Israel vai romper a aliança que ele fez com o anticristo. E aí vai começar a pior parte da grande tribulação. Ok? Glória a Deus. E eu creio que nessa grande parte aqui, é que quando está lutando os filhos de Deus com o filho do diabo, com as pessoas do cão, aí o Senhor descerá do céu e dá um sopro. E dizima todos eles. Glória a Deus e dá vitória para o seu povo que estão lutando e brigando. Ok? Muito bem. Quando estiver nesse romper esse daí, o que é que o anticristo vai fazer? Os judeus darão início ao seu novo templo. E vão romper a aliança. E vão dizer assim, não, nós vamos arrumar aqui um líder para nós. E nós vamos construir um templo para nós adorar a Deus desse templo. Ok? Os judeus darão início ao seu novo templo. Essa construção será muito rápida, devido às moderníssimas técnicas empregadas em construção. Esse templo será o terceiro, pois o primeiro foi construído por Salomão. Você sabe que Salomão construiu um templo e ele demorou 7 anos para fazer o templo de Deus, Salomão. 7 anos. Durou 7 anos para ficar pronto.
O segundo foi reconstruído por Herodes, o Grande. Okay? E demorou 46 anos para ficar pronto esse templo, o segundo templo. Okay? O primeiro durou 7 anos para fazer. O segundo templo, Herodes construiu em 46 anos. O terceiro templo, que os judeus vão fazer quando romperem o acordo com o anticristo, será construído pelos próprios judeus e levará aproximadamente 3 anos para ficar pronto o templo. Você vê que lá Ezequiel, ele já tinha profetizado sobre isso. Capítulo 48, verso 8 a 12. Bora ver lá. Ezequiel 48. Ezequiel 48, 8 a 12. Olha aqui. Ezequiel profetizou que isso iria acontecer. E junto do termo de Judá, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, será a oferta que haver de fazer de 25.000 canas de largura e do comprimento como uma das porções desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente. E o santuário estará no meio dela. Ezequiel já profetizando que na grande tribulação os judeus iriam fazer um templo para eles. E era grande esse templo. Eu não dei tempo de eu estudar sobre o tamanho desse templo, porque já estava noite já e eu estava querendo aprontar isso aqui para me passar nesta palavra. Então, a oferta que haver de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. 25.000 canas, uma cana é aproximadamente 2 metros. 25.000 canas deveria ser quantos? 50.000 metros, né? Uma faixa. E a largura, esse era o comprimento. E a largura dele era de 10.000. De 10.000 canas, ou seja, 20.000 metros a largura. Então é um templo muito grande, é uma mega catedral, né? Acho que o templo de Salomão não cabia dentro desse templo aí. E eles vão construir esse templo em 3 anos, uma faixa de 3 anos, tá? Glória ao Senhor. Então, queridos, para você ver como vai acontecer, como vai ser as coisas depois do arrebatamento da igreja, né? Então muitos vão se salvar também na grande tribulação. Okay? Quando eles aprontarem o templo, então o anticristo vai declarar o quê? O seu governo mundial. Ele vai dizer assim: agora há paz e segurança. E a Bíblia diz: quando disserem paz e segurança, haverá repentina destruição. Quando ele conseguir atrair tudo para ele, aí você vai ver que nós não vamos ver porque nós não vamos estar aqui, né? Mas as coisas vão ser diferentes. A coisa vai ser tremenda. E é preciso que eu e você nos preparem para esse grande dia que vai acontecer, que o Senhor vem buscar a sua igreja. Ok? Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Então a implantação do governo mundial da vez vai ser logo em seguida que ele gritar lá, que agora vai ser, implantei o governo,
a confederação das nações, que poderá ser a União Europeia e a ONU, dará todo o poder ao anticristo, que derrotará 3 nações dessa confederação. 3 nações dessa confederação ele vai derrotar. Essa demonstração de força elevará o prestígio do anticristo. Aí todo mundo vai gritar: esse é o cara, esse que é o camarada, nós estávamos querendo, era esse cara mesmo, é esse que é o bom, e etc. Depois que ele pegar a confiança de todo mundo, ele vai mostrar as unhas, né? E a primeira coisa que ele vai fazer ele vai implantar de uma super igreja. Ele também vai fazer uma igreja para eles, ok? O judeu construiu o templo e ele vai fazer uma super igreja. Ele vai reunir todo mundo, vai fazer uma igreja só, justamente que é para brigar contra os judeus, ok? Esta super igreja é conhecida por grande, ok? A grande prostituta. Está lá em Apocalipse capítulo 17, verso 1. Essa super igreja que o anticristo vai montar, está escrito na Bíblia lá que é a grande prostituta. No versículo 5 do mesmo capítulo, ele diz que é a grande Babilônia. E no mesmo capítulo 5, parte B, a mãe das prostituição. No mesmo capítulo 5, parte C, está dizendo assim: a abominação da terra. E no versículo 2, você volta e vê no capítulo 2, que diz que é a igreja mística. A igreja mística é aquela igreja que não vai se poder falar em usos e costume, que não vai poder doutrinar palavras pesadas para o irmão ou a irmã não sair da igreja, porque é melhor. Aí ele vai tirando os bons e vai jogando os ruins no mar, porque só tira os bons. Então é mais ou menos assim: a abominação da terra, a igreja mística, será liderada pelo falso profeta. Apocalipse 13, 11 a 15. E no mesmo capítulo, verso 12, no capítulo 13, verso 12, ele diz que estará aliada ao anticristo. Ou seja, o anticristo é o dominador, então tudo que fizer ele tem que participar, ele faz parte, né? Porque ele é o dominador. Então ele vai formar uma super igreja, uma igreja mundial, justamente para brigar com os judeus que construíram o templo em 3 anos, né? O grande templo deles, o grande templo como o templo de Salomão, o de Herodes, ok? Aí vai começar a briga, e os judeus vão adorar a Deus verdadeiro e eles vão adorar a eles próprios, porque eles não vão ter segurança da parte de Deus, ok? Para nossa melhor compreensão quanto ao caráter da super igreja mundial, que existirá no mundo durante o governo do anticristo, é necessário que eu e você, que nós pudéssemos ler o capítulo 17 e o capítulo 18 do Apocalipse, que falam de 2 Babilônias, ok? 2 Babilônias. No capítulo 17 e no capítulo 18 fala de 2 Babilônias. Veja bem, uma é simbólica, ok? Ou seja, no capítulo 17, enquanto que a outra é literal, a do capítulo 18, ok? A do capítulo 17, como já dissemos, ou como já falei, é a falsa igreja mundial, aparecendo sobre a figura de uma mulher. Você vê lá direito, depois você lê lá que você vai entender direitinho. A mulher, o cálice que a mulher segura na mão, é a falsa religião que prevalecerá naqueles dias do reinado da besta.
Glória a Deus. Você pode ler lá direitinho o capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse, que você não vai entender totalmente, mas Deus vai te esclarecer algo do que eu fiz a minha interpretação aqui, ok? Na minha pesquisa, o que eu coloquei aqui. Depois dele formar esta igreja grande, que é a grande prostituta, ou a mãe da prostituição, aí ele vai implantar o sistema total do número 666. Aí que ele vai entrar e vai dizer assim: nós vamos fazer aqui um número, um chip, para todo mundo, só vai poder comprar ou vender, fazer qualquer negócio, se tiver esse número, que a Bíblia chama de o número de um homem. Então ele vai criar esse número dele, é um chip que eu vou colocar na mão direita ou na testa, ok? Aí vem esse negócio do chip, aí tem uma confusão um tempo desse atrás aí, que a besta fera já estava selando, que era para aceitar a vacina do governo, porque já era a vacina, já era o chip, já ia ficar marcado e tal e tal. Não tem nada a ver com isso, meus queridos. Esse número só vai funcionar depois que eu e você tiver subido daqui. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, não vai existir nada disso. Vai ser só dores e sofrimento, mas ainda não é o sofrimento que vai acontecer durante os 7 anos. Nem se compara. Essas pandemias que nós estamos passando agora, coronavírus, que eu creio, hoje eu falei na casa de um sobrinho meu ali, eu disse: meu filho, eu creio que o Senhor Jesus Cristo, como foi dado o poder a ele nos céus e na terra, ele já estendeu a mão para o Amapá e para o Brasil. Ele estendeu a mão e deu um sopro, esse coronavírus já vai sumir daqui. Só ainda não sumiu de vez, porque são poucos os que acreditam na palavra de Deus. Que se todos acreditassem, né? Se todos acreditassem, se todos fizessem o que o presidente Bolsonaro fez naquele dia 1º de maio, parece um forte da memória do trabalhador, que ele pediu para todo mundo orar o dia todo e jejuar pelo Brasil. Se todo mundo tivesse feito aquilo ali, eu creio que já não existia mais pandemia de coronavírus aqui no nosso Brasil. Mas, infelizmente, a Bíblia diz que a fé não é de todos, né? E por isso está indo aos poucos, né? Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então ele vai implantar o seu sistema, justamente para poder trazer os judeus para o lado dele, porque os judeus já construíram um templo, eles adoraram o Senhor, e ele já fez a igreja dele, ok? Então, aí ele vai implantar o novo, porque ele é o dominador, é ele que manda em tudo, então ele vai fazer isso daqui e vai baixar a lei, o decreto. Assim como Deus marca o seu povo, separando-os para si, o anticristo também terá sua marca, que é 666. Ele implantará o sistema de números, ok? Permanente para todos os cidadãos, a partir do nascimento ou da sua naturalização, visando o controle total da população, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Apocalipse capítulo 13, verso 16 ao verso 18. Ok? Justamente que é para querer se vingar dos judeus. Como hoje tem aqueles que fazem de tudo para maltratar um crente. Como eu vi um dia desses um vídeo que mandaram para mim, para o meu WhatsApp, daquele cantor sertanejo desafiando os pastores, né, o Eduardo Costa, dizendo: esses pastorzinhos aí mentirosos, esses pastorzinhos mentirosos aí, seu magote de pastorzinho mentiroso, não é vocês que expulsam o demônio, que expulsam não sei o quê? Por que vocês não expulsam esse coronavírus do povo aí? Quer dizer, desafiando o povo de Deus. E ele não mexeu com os pastorezinhos, não. Ele mexeu com o Espírito de Deus. Porque se nós falamos a verdade, pregamos a palavra de Deus, é porque o Espírito de Deus está na nossa vida, está nos impulsionando para fazer. Porque eu duvido que nem ele vai fazer isso que nós estamos fazendo.
ele vai falar mal. Ok? Assim vai ser no dia da grande tribulação. O povo de Deus querendo uma coisa e o anticristo dominando o outro lado, porque ele é maior. O povo dele é maior. Ok? Aí vai haver a guerra do Armagedon, onde o Senhor vai descer e vai dar um sopro e vai dizimar todos eles e vai mandar tudo lá para a profundeza do abismo e prender por 1000 anos tanto o anticristo como o falso profeta, a besta, e todos aqueles que adorarem a besta, todos aqueles que participarem com eles, todos aqueles que forem selados, vai ser trancado todinho no poço do abismo. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, que Deus possa te abençoar. Eu vou parar aqui, a minha bateria também já está fraca, já deu 11 horas da noite. Mas eu te convido para amanhã, eu vou dar continuidade nessa palavra, com esse pequeno estudo do Apocalipse, da grande tribulação. Eu te convido amanhã para tu compartilhar comigo e também com os nossos irmãos, amigos, né? E nós vamos dar continuidade desse estudo da grande tribulação. E nós temos muita coisa para falar sobre esta grande tribulação. Nós vamos ficar por aqui. E desde já te agradeço a todos os meus irmãos que estão comigo, que aceitaram o meu convite de estar participando comigo ao vivo dessa live. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te sustente nos seus caminhos, Deus te dê graça suficiente para você vencer todos os obstáculos da vida, ok? Todos os obstáculos. Deus começa a repreender todo o mal do meio da tua família, do meio da tua parentela, da tua casa, dos teus negócios, Olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa que o Senhor botou no meu coração. Deus vai te dar uma bênção, porque você parou para ouvir esta palavra, ok? Está dizendo aqui para essa mulher, Aninha Silva, essa Aninha Silva, ela está me assistindo agora. Deus manda eu te dizer, Aninha, Deus tem uma grande bênção para a tua família. Se você crer, receba em nome de Jesus esta palavra, que você parou para ouvir esta palavra, e Deus vai entrar com uma providência no meio da tua casa, e todos aqueles que estão fora do caminho, eles vão voltar para o caminho, porque você vai criar coragem para falar para eles do amor de Deus, e Deus vai te dar vitória. Recebe aí em nome de Jesus. Pai Celeste, Deus de misericórdia, te adoramos, te agradecemos, te glorificamos e te exaltamos por aquilo que o Senhor é e pelo dia em que o Senhor há de voltar para nos arrebatar para os céus. Pedimos a tua graça, a tua sabedoria, o teu amor, a tua proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, nossos trabalhos, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos nesta hora, 11 horas da noite, Senhor, Deus, que todos esses irmãos que estão nos assistindo, que participaram desta palavra, que o Senhor vai estender as mãos, Pai. Eu profetizo nesta hora, na vida de cada um deles, a prosperidade espiritual. Alguém doente no meio da família, alguém que está moribundo, alguém que está cansado, alguém que está com um problema sério nesta noite, entra com a providência, Pai. Eu te peço em o nome de Jesus. Glória a Deus. Em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, e amanhã nós estaremos juntos novamente das 10 às 11 da noite, ok? Muito obrigado, um abraço no coração de cada um de vocês. Sim.